É isso, grupo. Joga a bola no meu pé. Se você pensa que é fácil a vida dessa mulherada, mas não é não, cê tá enganado. Antes de jogo não tem balada, além de muito treino e dedicação. Ficou mudo pra mim. Pra mim deu uma mutada geral agora. Agora você botou. Pra mim também. Ana, o seu tá mudo, eu acho. Aí, voltou. Vou baixar, então. Deixa eu baixar aqui. Tu acha? Até na defesa da qualificação entrou gente para atrapalhar e para dizer que futebol não era coisa de mulher. Que engraçado, né, gente? Né? Por que será? Né? Rolou isso mesmo? Rolou. Minha mãe até ficou se trocando. É mesmo. Seja bem-vindo, Marco. Então, hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho com a Tabata, que faz parte do nosso grupo, né? Tá muito alto o som? Eu baixo mais? Tá bom, tá bom. Então, Tabata, você tinha se apresentado no início, tem alguns que entraram depois, né, no nosso grupo. Eu acho que seria legal hoje você contar um pouquinho sobre a sua experiência, falar um pouquinho, né, começar sobre como você chegou, né, até o futebol, como você se tornou empresária de futebol, né, como que está sendo a sua vivência aí, essa sua parceria com a Natália também. E aí, aos poucos, a gente vai integrando aqui. Eu acho que é legal até servir de modelo, né? Modelo de gestão também, para quem quer, de repente, empreender também nesse novo segmento. O Denis, ele trabalha já com isso também. Eu acho que vai ser um papo legal, até para surgir novos estudos também, né? Então, com quem a gente vai discutindo aqui, a Natália manda, a gente tem aquele grupo, né? Nós três, a Natália às vezes manda, do que ela manda uma informação, eu digo, olha, isso aqui dá uma pesquisa, né? É mal de pesquisador, né? Ou de curioso, né? Ou curiosa. Mas, enfim, eu acho que vai ser legal a gente ter essa troca, né, nesse momento. Então, eu vou hoje manter mais minha boca calada, eu quero mais escutar você hoje, tá bom? Perfeito. Primeiro agradeço de novo, né, pela oportunidade e, enfim, para mim é um prazer falar do que eu amo, da minha história, porque o grupo de estudo está dentro de algo que para mim não tem palavras, literalmente foi minha vida e se representa hoje, inclusive, na minha profissão, no que eu quero realmente plantar, né? E começa tudo com 13 anos, 12, 13 anos, pouquinho antes, na verdade, que você, realmente, essa música que você colocou, ela faz parte da realidade da menina brasileira que um dia quis jogar bola. Possivelmente algumas pessoas já passaram, que estão nesse grupo também já passaram por isso, de uma forma formal ou informal. Então, é difícil, assim, separar esse contexto de gênero com o futebol, né? Então, é um tema que a gente estuda no grupo. Então, desde de pequena, eu tentei entrar digamos, no futebol de forma informal, jogando na rua, e aí você já é excluído. No segundo momento, fui para um clube, e aí já tem as diferenças de clube, onde você não tem categoria de base, isso ainda é uma realidade, de uma certa forma. Se você for entender a estrutura do futebol feminino mundial, principalmente o brasileiro, não tem nem categorias de base, nem campeonatos estruturados. Então, você é literalmente jogado ali num time, se você tiver a possibilidade de entrar num time desse, você está ali se desenvolvendo com atletas principais, né? Então, você tem grupos ali menores e vai se desenvolvendo como principal. Só que isso te dá muita daquelas habilidades que a gente conversou sobre as habilidades do futuro, entre a resiliência, a disciplina, o esporte como um todo ele já te traz, e aí você sendo obrigada a, de uma certa forma, maturar mais rápido, porque você está num ambiente que exige isso, também te caleja, de uma certa forma. Então, se você olhar, inclusive, para a seleção... Oi, Lara. Se você olhar, inclusive, se você conseguir olhar para
para essa seleção atual, são guerreiras, porque vieram de uma estrutura que não tinha perspectiva, não tinha organização, não tinha campeonato, não tinha retribuição, não tinha nada, né? Basicamente foi por amor mesmo e brigando com toda a sociedade que dizia que o futebol não era para mulher, ou até mesmo nesses dias que você foi fazer apresentar o seu doutorado e alguém tem um pouco da pachorra de falar que isso não é para mulher. Mas enfim, estamos aqui para mudar esse contexto, né? Estamos aqui para mudar essa história e pode falar, né? A gente brinca que o futebol feminino, essa seleção, né, ela é um fenômeno da produtividade, porque sem nenhum tipo de investimento, sem nenhum tipo de infraestrutura, ela traz resultados que são internacionalmente comparáveis, né, do ponto de vista atlético, com nações que estão com estruturas completamente diferentes, com muito mais suporte, com várias coisas a mais do que essas meninas tiveram. Né? Total. Então começa já o destaque do feminino e quem ainda tá, quem permaneceu jogando e hoje atua de uma forma, digamos assim, atua fora do contexto, fora do contexto esportivo, sendo atleta, mas de repente ela tá como uma gestora, alguma coisa assim. Foram muitas que já vieram lapidadas desse processo, né? Então, já no time profissional, você tem todo esse desgaste, esse aprendizado, e infelizmente não tinha tanta projeção, não tinha muita visibilidade. E aí tive a oportunidade também de ter bolsa tanto no Brasil como atleta e para os Estados Unidos também. Então essa já é uma guinada, porque ali já me dá, como atleta, me dá até um pouco de frustração, porque eu vinha de um ambiente muito competitivo, vinha de um ambiente muito, como posso dizer, que exigia demais, né, como atleta, tinha uma vazão muito pequena, você tinha um número muito pequeno de clubes e de possibilidade de ter de meninas dentro de um clube. Então era bem difícil mesmo ser atleta naquela época. E quando eu vou para os Estados Unidos, que teoricamente tem um pool maior, pensando em colégio, né, em vagas para colégio, eu sinto uma diferença muito grande, porque a mentalidade é outra, porque, enfim, a perspectiva é outra, uma outra vivência. Num segundo momento, que eu tô aqui nos Estados Unidos, já formada, já com experiência de trabalho, eu começo a analisar o mercado e também pelo fato de ser treinadora, me dá uma visão de construção e desenvolvimento do esporte em si. E ali, crítica como eu sou, não me engajo no modelo, mas eu não quero também só chegar literalmente, entrar na casa da pessoa e apontar, olha, do jeito que você está cozinhando tá errado, entendeu? Não é assim, é lá do Brasil, é a comida boa do Brasil que faz sentido, fazendo essa analogia, né? Então, eu começo a entender os mecanismos e vou entender a cultura. Não adianta querer entender o presente se não entender o passado. O presente é resultado de algo que foi plantado lá atrás. Então, de novo, e aí vou fazendo os comparativos, né, entre o que acontece no Brasil, como que é o futebol no Brasil, qual a diferença entre o futebol masculino no Brasil e o feminino, qual a diferença do futebol masculino e feminino nos Estados Unidos. Comparando todos esses mecanismos, começam a surgir o lado empreendedor de, não, se eu não me encaixo, eu tenho que produzir algo que me satisfaz. E aí, graças também a uma conjunção de fatores, eu venho parar no Silicon Valley, que é o polo do desenvolvimento da tecnologia, da inovação. E dentro desse mercado, eu sou inspirada a construir algo como empresa. E aí também vem toda a transformação entre ser mulher, ser estrangeira, não ser a primeira língua que você fala, você abrir uma empresa num outro país não é tão simples, porque, né, são outras condições. No Brasil também já não é simples, né? Vamos combinar aqui. Empreendedor no Brasil nunca vai ser simples, eu acho, né? Talvez um dia no futuro. Enfim, e aí vem esses caminhos e eu começo a explorar possibilidades de serviços e produtos, vinculando o esporte que eu amo, né, que é o futebol, mas tentar fazer essa ponte, esse paralelo entre Brasil e Estados Unidos, muito puxando também para de onde eu vim, que é o futebol feminino. Essa carga do profissional, que não é tão visto, valorizado como profissional. E aí você vai entendendo a cultura e a gente ainda vai lapidando. A Nath vem trabalhando comigo já, acho que há uns 2 anos ou mais, é uma amiga pessoal, Desde mas que 2017. 2017, pois é, tempo passa, né? E ali a gente vem numa construção, entendendo e melhorando gestão, entendendo os produtos. Houve uma modificação de marca, a gente fez um rebrand
isso também impactou também, mas basicamente é isso, né? A história assim, de lá atrás pro hoje. E a Ana também. Oi, Ana, não sei se você está ouvindo. A Ana também é um braço direito aqui nos Estados Unidos. A Natália é mais a parte do background, né? Que está lá nos Estados Unidos, está aí no Brasil. E como eu faço muito essa ponte, enfim, toda a gestão basicamente passa pela Natália. Então, são mulheres que me apoiam. A Ana, que a gente entrou em contato, também que trouxe um outro polo, quando a gente fez uma entrevista, aquele bate-papo, aquela entrevista sobre o que é um clube de futebol, o que gera valor, como que todos os âmbitos como atleta e até mesmo como gestor ainda, pensando num clube, não era claro. Acho que nunca foi claro para ninguém. Talvez para vocês que têm mais esse conhecimento, que estudam, que vão a fundo. Ainda o Brasil passou por diversos aspectos e cada país também ele se constrói de um jeito, né? Pensando em clube, pensando em empresa, pensando em normas e regras, até mesmo no esporte. É engraçado que a gente estava discutindo com a Natália agora há pouco, como a estrutura de futebol brasileira é completamente diferente da americana e talvez como a americana é completamente diferente do mundo, né? Então, de novo, se você quer trabalhar numa empresa, quer inserir um produto, quer se inserir no mercado, você precisa entender quais são as vantagens e desvantagens e não dá para você chegar e querer mudar tudo de uma vez, por mais que na sua cabeça funcione melhor de um outro jeito, você tem que passar por uma educação, até mesmo do público, você precisa inserir os produtos e essas novas ideias, essas inovações com cuidado, né? Precisa ouvir o feedback, não dar murro em ponta de faca se você percebe que a resposta não está sendo tão positiva. Então são vários aspectos. Acho que eu falei um pouquinho demais. Que bom que você falou. Acho que a Natália quer falar, Natália? Eu ia só retomar um pouquinho o ponto. Quando a Tá me chamou para... Assim, eu tive uma empresa aqui no Brasil que também foi um pouco inovadora em vários aspectos. Foi um bar, né, na verdade, foi um espaço, um centro cultural. E quando a Tá me procurou, ela sabia, né, que eu já tinha tido uma empresa, que eu tenho uma trajetória profissional meio maluca, mas eu já tinha tido uma empresa, eu estudei um pouco de administração, e a Tá falou, bom, eu quero abrir a minha, me ajuda, né? E eu olhei, eu já estava trabalhando com projetos de alguns amigos, depois dessa experiência de ter tido a minha empresa, eu estava trabalhando com projetos de amigos que me procuravam com essa mesma vertente, me ajuda a tirar esse projeto do papel, me ajuda a colocar esse negócio girando e funcionando. E quando a Tá me chamou, eu falei, bom, beleza, só que, tipo, eu fui olhar, é nos Estados Unidos, fudeu, né? Eu não sei, desculpa, palavrão, não pode. Mas a questão é que eu olhei e falei, gente, nada do que eu aprendi, porque a minha formação, ela é muito voltada para as normas brasileiras, para, sabe, assim, tudo que a gente entende de um ambiente institucional e político, quando você vai para um outro país, você tem que reaprender do zero. Por mais que você já tenha uma bagagem na sua cabeça do tipo, olha, mais ou menos isso, eu vou encontrar... O que é similar a isso aí? Né? Você tem que fazer uma tradução de contexto, que é muito doido. Então, a gente apanhou um pouco nesse sentido, não para abrir uma empresa nos Estados Unidos, porque isso é relativamente fácil, né? Mesmo você sendo estrangeira, você sendo mulher, não tem assim muito... a dificuldade burocrática em abrir uma empresa, mas o ambiente institucional ele é completamente diferente, então as leis são diferentes, a prestação de contas é completamente diferente, a maneira como se olha para aspectos simples, assim, do tipo, aí as coisas são muito divididas entre o que é uma empresa profit e não profit, né, tipo, e aqui a gente tem o nosso terceiro setor, que já é uma outra coisa, então... eu demorei um tempo, eu não consegui, assim, de cara, auxiliar, abrir a empresa da maneira como eu faria, como se isso fosse no Brasil. Porque por mais que eu não entenda nada, eu não entenda, assim, muito sobre os caminhos do futebol, né? E isso seria um case para mim, né? Eu teria que estudar o mercado do futebol, mas eu teria outros nortes, né? Eu tive que fazer também toda essa maluquice de entender onde é que a Tabata estava, né? Do ponto de vista da empresa, isso, né? Do ponto de vista pessoal, a gente se conhece desde dos meus 15, 16 anos, até um pouquinho mais velho. Então, a gente já tinha uma certa intimidade, assim. Então, beleza, rolou. E eu já vinha também com bastante raiva
do mercado aqui brasileiro pelo motivo de machismo, né? Eu tive muitas experiências ruins com homens e falei, meu, só vou trabalhar com mulher agora. Aí a Tabata apareceu, assim, não quero mais trabalhar com homem nenhum. Aí apareceu a Tabata. E aí foi meio que calhou, assim, né? Aí beleza, a gente tem encarado. Só que é isso que a Tá traz de bagagem do Brasil, esse conhecimento mais específico dela fora do business, né? Da vivência como atleta, ela já foi percebendo algumas coisas em relação à estrutura. Então, tipo, essas coisas que ela traz para a gente, e a gente vem verificando com pesquisas, porque a gente faz muita pesquisa para entender mercado, né? O que a gente se insere para a gente precisa saber de todos os aspectos, desde da parte mais voltada para a educação física, para atletismo, para o mercado do esporte, para o mercado do futebol. A gente tem que fazer, tipo, várias camadas de pesquisa. E outras questões, tipo, qual que é a melhor forma de fazer uma partnership, qual é a melhor forma de fazer uma associação com uma outra entidade, com uma escola que seja, com um clube de futebol, é outro tipo de vínculo. Então, a gente, assim, tá aprendendo muito ainda, né? A gente não tem resposta para todas as perguntas que a gente se coloca. A gente tem muitos projetos que alguns foram colocados em prática e a gente tem alguns resultados para compartilhar, né? Porque a gente já fez algumas coisas não totalmente da forma adequada, mas a gente botou para frente para teste. E aí, assim, outras coisas que a gente, inclusive, viu oportunidade de desenvolver até nesse momento de pandemia, né? Porque a gente não parou de trabalhar de forma nenhuma. A gente tinha alguns projetos que puderam sair das gavetas e dar alguns primeiros passos, aproveitando esse momento mais de incubação, né? Que a gente está tendo agora. Ai, tem pergunta aqui, deixa eu voltar aí. Meninas, vai ser muito legal esse bate-papo. Já tô com várias perguntas. Vou aproveitar que o Denis colocou. A Tabata falou muito sobre a inovação, né? Sobre esse espírito inovador, ainda mais lá no Vale do Silício, enfim. Essa vivência que ela teve quando chegou lá e viu que é completamente diferente do que ela acredita que deva ser. Enfim, aí a Natália falou sobre a inovação de outro ponto de vista, quanto à gestão, né, que vai muito além do que só uma burocratização, a diferença entre a burocracia brasileira e norte-americana, e se a gestão mesmo, as parcerias, enfim. Nesse contexto, aí aproveitando a pergunta do Denis, qual é a atividade principal, né, da Joga Brasil, ou quais as atividades principais, ou seja, as atividades operacionais mesmo, e de que forma há essa inovação? De que forma vocês inovaram? Sim, não sei se meu microfone está funcionando. Está funcionando? Tá. Então, hoje, o objetivo da Joga Brasil é criar produtos e serviços que vão fazer essa conexão entre Brasil e Estados Unidos. Então, um dos digamos assim, cargos-chefes do que a gente implantou na empresa anterior e hoje traz para a empresa atual são os camps. E essa cultura de trazer e valorizar a forma que é desenvolvido o esporte no Brasil, né? Infelizmente, o brasileiro, às vezes, ele é muito no tato, só que ele não consegue ainda se posicionar, às vezes, como um desenvolvedor de metodologia. Então, esse é um dos meus objetivos com os camps, com aulas privadas e pequenos grupos. Teve um projeto piloto também, que é uma das coisas que a gente quer tentar desenvolver um pouco mais. A gente levou uma atleta americana para o Brasil, então fazer essa mão também um pouco de duas vias, né, do conhecimento tanto do profissional e da atleta de lá do Brasil para cá e daqui para lá. Então, esses são projetos que a gente está desenvolvendo em paralelo para, digamos, até talvez para um piloto 2, mas aonde a gente entende que há essa se souberem, se for bem estruturado, há essa demanda. E a forma que você consegue valorizar, principalmente o produto brasileiro, principalmente a mulher brasileira, quanto atleta, quanto a digamos, gestora, mas como técnica também. Não sei se eu respondi muito bem, se eu tiver mais dúvidas, por favor. Eu coloquei aqui, não sei se seria isso. São 3 atividades principais, então, os camps, as aulas particulares, e essa experiência internacional e
americano vir para o Brasil, brasileiro ir para os Estados Unidos? Seria... Esse é um projeto mais piloto. Tem um projeto também que a gente atua, que é dentro de escolas, né? Que acho que é o que a Nath vai falar. Que é um after school program. Porque é bem diferente do Brasil mesmo, né? A gente foi descobrindo esses pain points, né? Tipo, essas pequenas diferenças e o que é que a gente poderia oferecer de vantajoso, né? O After School Program já e os camps são bem comuns nos Estados Unidos, né? Tipo, é a maneira como o futebol juvenil funciona. Não sei se vocês conhecem o mercado americano, mas é um mercado que tem bilhões, assim. E principalmente nessa parte da juventude, né? E o que você tem é que você não tem profissionais muito especializados trabalhando com futebol. Você tem um voluntariado muito grande nos Estados Unidos, os pais acabam trabalhando dentro desse sistema do futebol e coisas do tipo. E quando você tem profissionais brasileiros, por exemplo, a Tabata mesmo, que é professora de educação, ela é educadora física, né, ela é especialista em fisiologia do exercício, ela conseguiu se posicionar nesses programas, tanto num camp ou quanto num programa de after school, trabalhando junto com as escolas, né, de uma forma muito natural, porque já existia essa demanda por alguém especializado, tanto na educação física quanto na parte mais atlética do futebol, e você tinha... Bom, vários atributos contribuíram para que isso fosse um produto bem colocado. Só que, fora isso, a gente foi experimentando coisas novas, né? Percebendo esses pain points e o que a gente poderia oferecer. O intercâmbio, ele vem da observação de que o futebol feminino, ele vem no sistema educacional americano, tipo, como algo básico, que faz parte da educação física dos meninos e das meninas. Aí você chega no colegial, você tem, tipo, alguns campeonatos, o pessoal joga, aí vai para a faculdade, consegue bolsa através desse futebol. Quando chega no momento de se profissionalizar, esse mercado afunila de uma forma que não tem vazão. Então, você tem muitas atletas com um bom nível de desenvolvimento, não um nível competitivo tal como no Brasil, porque a metodologia são escolas de futebol diferentes, do ponto de vista metodológico, e aí isso é um outro pain point, né, que a gente tenta utilizar como um serviço, um produto, um serviço que vira um produto, né, porque tem o profissional indo e oferecendo, e também tem conteúdo, por exemplo, a gente vende alguns... A gente não vende, a gente tem um projeto engavetado que provavelmente vai sair daqui a pouco, porque a gente vai ter uma plataforma mais organizada com a marca nova, em que a gente vende, por exemplo, conteúdo do Mauro Sandri, que é um preparador físico da seleção de futsal do Brasil. Então, assim, profissionais de alto nível que a gente traz para trabalhar junto de diversas formas diferentes, né? Aí eu vou deixar a Tabata falar mais um pouquinho. Diferença entre camps e after school? Essa é a pergunta? Então, o camp é uma atividade que normalmente acontece nos grandes breaks, né, nos grandes intervalos de períodos. A Ana mesmo, o filho dela participou de vários, né, Opa, quer falar, Ana? Pode falar. Quer responder essa para mim, Ana? Sim, né? Sabe como é, né, gente? Eu gosto de falar, né? Eu não ia passar. Esse bate-papo tá muito bom. Pode continuar. Não, é muito legal e o que a Tabata falou, né? Eu entrei numa hora assim, eu tô dando uma visão para ela e para o negócio dela de quem realmente vive, né? Como mãe de criança. Uma das coisas que sobre o camp que é essa pergunta é o seguinte: o camp não é uma coisa que é necessariamente desenvolvida para after school, tá? Quando é depois do horário de escola, chama after school care. Então, eles podem ter ou não uma atividade específica. Então, é só tênis por 2, 3 horas, 4 horas, até o pai e a mãe ir buscar. O camp, igual a Tabata falou, é para ser assim, tem o spring break, ou aí no Brasil acho que ainda existe, ou não existe mais, semana do saco cheio, né? Então, os pais não têm aonde deixar o filho, né? Porque os pais estão trabalhando. Então, eles deixam no camp e aí passa desde o dia inteiro ou algumas horas, dependendo do que o pai quiser pagar. Então, no caso que a Tabata, que a empresa da Tabata fez, foram algumas horas, né?
divididas aí na semana, mas pode ser o dia inteiro, pode ser algumas horas. Eu não sei se aí no Brasil tem alguma escolinha que faz isso, entendeu? Tipo, férias escolares, o que eu, mãe, vou fazer com o meu filho? Vou deixar lá na escolinha de futebol, porque eles vão cuidar e brincar e aprimorar o conhecimento deles. Então, é isso que é o camp. Antes da gente mover, eu queria falar uma coisa que uma vez eu vi. Eu brinco que eu não sou uma mulata linda, maravilhosa, mas eu sou globeleza. Eu gosto muito da parte de esporte da Globo. E uma vez no Globo Esporte, eu vi um pai falando assim, eu não sei, eu acho que até era aí do Nordeste, hein? Será que era da Fortaleza? Eu não lembro. Que eles estavam falando sobre justamente isso, as crianças participarem de clube, envolvimento de pai e mãe. E eu lembro que um pai falou assim, que isso, aqui deveria falar que é patrocínio, porque a gente faz tudo. Deixa eu falar uma coisa, e a Tabata sabe, né, Tabata? Aqui a gente faz tudo. Eu pago $1.500 para o meu filho jogar 6 meses. Na realidade, não joga todo dia, são 2 treinos por semana e talvez um jogo no final de semana. Além disso, eu tenho que pagar pelo uniforme, na verdade são 2, né? O que joga em casa ou se você joga fora, então são 2 sets de uniforme, que sai mais ou menos mais uns $300. Eu tenho que pagar a chuteira, eu tenho que levar e buscar meu filho. Então, assim, não é só no Brasil. Se algum dia vocês acharem que aqui nos Estados Unidos, aqui é tudo... não. Aqui o pai às vezes tem que ser o juiz, porque você paga o juiz, mas se o juiz não aparecer, o pai ou a mãe tem que ser o juiz, tá? O pai ou a mãe tem que ser o gerente do time. Então, além de ter o clube, que tem o gerente, que tem o diretor, que não sei o quê, que dá o técnico, né? Que paga o técnico por time, tem que ter uma mãe ou um pai que é o gerente daquele time, que vai ter certeza que tem o juiz, que vai ter certeza que o horário funciona. Então, assim, aqui é muito mais, isso em maioria das coisas, mas falando em futebol. Então, assim, é realmente o patrocínio. Desde ter que pagar, desde ter que ir para cima e para baixo, como até ser juiz, se for, ou bandeirinha, se for o caso, tá? Outra coisa também que eu acho que eu já comentei muito com a Tabata, e depois eu vou parar depois desse comentário, eu amo a minha mãe, e minha mãe aprendeu a gostar de futebol comigo, graças a Deus. Então, o que acontece? Uma coisa que eu vejo muito, e que eu acho que foi o Derek que falou de inovação, e Tabata, depois me corrige se você achar que eu estou fora, mas o que eu vejo da inovação do Joga Brasil, né, do que a Tabata faz, é o seguinte, aqui é muito assim, nos Estados Unidos, eles gostam muito de fazer o sugar coating, tipo assim, não, eu estou pagando, meu filho tem que jogar. Não é assim, meu filho é bom, então por isso que ele joga. Não, eu paguei. Coitadinho do meu filho. Meu filho não pode sofrer. Não, meu filho vai ficar... Então, assim, sabe, às vezes eles não colocam tanto o foco na agressividade, não de briga, mas assim, sabe, de querer vencer, de querer ser o melhor, entendeu? E isso a gente tem muito no Brasil, e eu acho que é uma parte, assim, se eu puder dizer, que acho que a Tabata vem aí na inovação, que é justamente tentar trazer isso das crianças, dos técnicos do clube. É isso. Muito obrigada, Ana. Essa gana, né? Essa gana pela vitória, essa raça. Exatamente. Legal. Exatamente. Minha mãe fala assim, ela vai ver os jogos, ela fala assim, filha, parece que esses meninos estão com medo da bola. Eu já joguei com americanos por aqui, quando vieram por aqui, né? Mas Como era que do foi? trabalho. Era a mesma impressão também. Não é? E eles jogavam, disseram, né, quando chegaram aqui, que jogavam mesmo no clube e tal, né? Enfim. Aí eu tava, bota a pilha lá pra gente jogar. Tabata, e aproveitando que a Ana colocou, eu fiquei curiosa de saber, como ela falou aí,
além de ter o clube, tem o gerente, ainda tem que ter o pai ou a mãe que é responsável por aquele time que vai contratar. Como que dá essa contratação? Não sei se eu cheguei a escrever aqui. Não, escrevi não. Como que dá essa contratação, essa relação contratual entre o clube e a Joga Brasil, por exemplo? Ou, né, a empresa que você tem, né, enfim, que está se modernizando agora, mas como que funciona isso? É o clube que contrata? São os pais que ele contratam? Então, na verdade, existe essas duas vertentes, né? Onde eu posso fazer uma parceria com o clube, que é um dos objetivos mesmo da Joga Brasil, que é não só ter algo independente, mas trabalhar junto com o clube, mostrando esse produto, esse serviço que a gente pode prestar. E o segundo formato também é como a gente fez no primeiro momento, foi literalmente fazer algo independente onde os pais se associam. Tem muitas regras aqui, então não é tão flexível quanto parece, porque é um mercado, digamos assim, muito disputado de uma certa forma, sabe? Existem umas regras em relação clube com clube, existem muitos clubes, é um mercado que gera muito, muito valor de uma certa forma normalmente, já acontece. É uma roda que já gira muito bem, entende? Então, para você entrar, você tem que saber quais são as estratégias para isso, sabe? Só complementando a resposta, acho que ficou talvez uma coisa que ajude você a entender como funciona mais ou menos a lógica aí nos Estados Unidos do clube, mesmo se é uma relação do clube, esses camps, eles ficam muito no setor de eventos. Tá? São ações eventuais, mesmo que você feche um curso, vamos supor, se a Tabata chega para um clube de futebol e fala, qual que é, posso fazer um treinamento focado nesse aspecto do desenvolvimento do seu time. A lógica de relação do clube com a empresa da Tabata é uma lógica de evento. Entendi. Obrigada, Natália. Obrigada, Tabata. O Denis tem algumas questões. Você quer falar no microfone, Denis? Prefere por aqui mesmo? Olá! Olá! Meninas, eu vou chamar de meninas, porque o nome é meio difícil aqui. Somos todos amigos aqui, colegas. Não se ofenda, não. Não tem não. problema, imagina. Tabata, eu ouvi tu falando aí, a Natália e tal, a Ana. Mas eu tô admirado aqui com o trabalho de vocês. Eu sou aquela pessoa que só ouvi falar, entendeu? Eu ouvi falar muito desses tipos de trabalho, de intercâmbio, e até conheço um aqui que faz esse tipo de trabalho, que é o Fernando Novaes, eu não sei se vocês conhecem. Ele morou aí nos Estados Unidos um tempo, e ele faz esse serviço, mas eu acho que é mais perto de Nova York, eu acho que ele fazia isso. Então, ele levava atletas e tal, e hoje ele trabalha com a gente lá na escolinha, né? Então, assim, lá tem-se uma ideia inicial de fazer, não com viés financeiro, pensando no financeiro, mas até para dar oportunidade, porque, assim, hoje eu trabalho com a base do Grêmio, aqui em Fortaleza, e a gente tem uma espécie de rendimento muito focado ainda no sub-9, bem iniciação mesmo, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12. Só que esses atletas hoje estão chegando no 15, 16, 17 anos. E a gente já quase não consegue mais atender, porque eles querem já outra coisa, eles já querem subir de categoria, já querem ir para o clube mesmo. Só que alguns pais têm exatamente esse questionamento. Mas eu não quero que o meu filho faça só futebol, eu quero que ele tenha uma formação acadêmica. Aqui no Brasil não existe a questão de bolsa porque eu sou atleta. Acho que eu nunca encontrei aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, né? Não sei se tem alguma faculdade. Então, assim, a gente tinha, pelo menos estava conversando, uma conversa inicial, de iniciar um trabalho desse, de indicação mesmo, ó, família do fulano de tal, o menino chegou 15 anos, ele joga bem, ele ganha campeonato aqui com a gente, ele tem toda uma base técnica, e nós temos agora já não conseguimos mais atender ele, porque ele está agora quase querendo entrar já na faculdade, já está estudando para entrar na faculdade, né? Então, assim, para a gente é muito difícil ver, pelo menos para mim, né? Eu vou falar por mim. Para mim ainda está muito difícil ver como é que isso funciona. Vocês até explicaram isso aí, de base, como é que funciona esse tipo de transição. A criança tem que ir lá, o adolescente tem que ir lá,
vocês trabalham só com adolescentes? Aí, essa é a minha pergunta, tá certo? Vocês trabalham só com adolescentes para iniciação numa faculdade, para ganhar essa bolsa? Ou vocês trabalham mais prestando assessoria às empresas para fazer esse tipo de serviço? Eu só não consegui linkar essas duas coisas. Na verdade, isso, digamos assim, no desenvolvimento do futebol infanto-juvenil aqui, a mentalidade dos pais já é essa, entendeu? Então, o que acontece? O pai, de uma certa forma, ele investe o tempo e o dinheiro dele pensando que o filho possivelmente pode ter um desconto, pode ter uma bolsa na faculdade, tá? Isso em diversos esportes, mas no futebol também é muito claro, ainda mais no feminino, né? Porque tem essa vazão. Realmente tem uma demanda. As universidades, elas procuram realmente muitos atletas. Então, isso já é uma transição natural. Inclusive, o clube em si, ele faz o nome dele de acordo com a quantidade de atletas que ele coloca nessa divisão competitiva. Tem 3 níveis, enfim. Tem diversas formas dele tentar projetar. É uma indústria bem forte nesse sentido, porque você tem até camps, né, ID camps, que eles chamam, que é onde a universidade faz esses camps, e o pai vai lá, escreve o filho, ou, enfim, o time tenta participar, para que haja uma maior exposição para a Universidade X, de renome, escolha meu filho. Seu filho sendo atleta de uma universidade, ele tem um status diferente, o pai também, né, tem um status de minha filha entrou em tal universidade, meu filho entrou em tal universidade, então ele é um mercado autossustentável nesse sentido. Não precisa dessa transição, não precisaria de nenhuma empresa falando, olha só, eu coloco você, como no Brasil acontece, né, às vezes tem empresas que querem trazer o atleta de lá, quase aconteceu comigo também. Eu entrei numa universidade aqui, mas tem várias empresas fazendo isso, onde relocam um jogador brasileiro e colocam ele aqui. E até um mercado um pouco saturado, se você parar para analisar. Mas, enfim. Então, não é esse meu objetivo. O meu objetivo, como empresa, é dar o máximo de possibilidade para que esse atleta se desenvolva, dependendo da idade dele. E aí eu vejo algumas diferenças entre formas de desenvolver no Brasil e forma de desenvolver americana. E também tentar entender um pouco desse final vou chamar de final de carreira, mas não sei bem o final de carreira. Qual que é o próximo passo depois que ele faz a faculdade? Entende? Qual que são as possibilidades, pensando mais no feminino ainda? Mercado super pequeno, como é que você tem 9 times para um país desse tamanho? Não é meio lógico, entendeu? Não faz um pouco de sentido. Pensando no desenvolvimento do esporte como um todo, não existe você ter um número tão grande de base e um número tão restrito de principal. E essa é um dos objetivos de trabalhar com essa matéria-prima que possa se tornar principal. Mas eu também entendo, e isso é um projeto que já vem discutindo com a Natália Lopes e com a Nath Pedra, que no grupo a gente está tentando formas e meios que possam surgir projetos que vão agregar e dar essa segunda opção para esse atleta, que às vezes ele está completamente voltado para a parte esportiva, mas é um pouco injusto, né? Porque, de uma certa forma, é uma seleção bem seleto para você ser um atleta profissional, masculino ou feminino, mais feminino ainda que tem menos times. Mas, e se não der certo? Eu passei anos e anos ali jogando, que foi as cobranças que eu tive como adolescente também, tá? Quando você vai fazer alguma coisa da vida, né? Quando você vai ou trabalhar ou estudar, ou mesmo quando estudava e trabalhava, cheguei a começar a treinar às 10h30 da noite, treinar até 1 da manhã, porque, enfim, era o único jeito que dava. Isso um time que estava no Campeonato Paulista, entende? Então, esses pequenos grandes problemas sociais, econômicos, culturais, educacionais que a gente enfrenta, com um potencial tão grande que é o futebol, a gente está tentando trazer soluções. E, inclusive, o grupo de estudo para a gente é um grande passo, porque vocês têm composições diferentes, né? Ele vai trabalhar com o mercado, ele vai trabalhar com marketing, ele vai trabalhar com valor, ele vai trabalhar com receita, com lucro, enfim. Como que a gente consegue entender essas vertentes? No meu caso, entendendo até as duas culturas, brasileira e americana, e tentar apresentar novas ideias, novas soluções, agregar produtos, empresas, serviço, enfim, tudo. E se eu puder... Desculpa, só rapidinho. Denis, só para você e para todo mundo entender, é o seguinte, tem que partir da premissa, que eu acho que é importante, que tem a ver com o que a Tabata terminou de falar, e o que ela faz, e onde ela está, né, fazendo todo o empreendimento dela, é o seguinte, no Brasil, o pai e a mãe gastam o dinheiro para o filho ir na escola privada,
para depois ele não ter que para depois ele poder entrar numa escola pública super boa. Nos Estados Unidos é o contrário. Eles não gastam dinheiro com escola pública, com escola particular, tá? Mas eles vão querer que o filho vá na melhor faculdade privada super cara que tem nos Estados Unidos. E aí é onde entra o esporte, porque muita gente não consegue pagar 60 mil, 70 mil, 80 mil dólares ao ano. Então, seja futebol, seja beisebol, seja American Football, lacrosse, não importa. Atravessar a rua correndo, não importa. Então, assim, é muito importante nesse sentido o esporte aqui. Então, assim, é uma maneira, às vezes, igual como também exército, a aeronáutica aqui, como acho que no Brasil também, é uma oportunidade de muita gente fazer faculdade, porque não tem dinheiro, não tem recurso. Então, o esporte vem ali, ó, tete a tete, né, ombro a ombro com o serviço militar, né, aqui, porque, de novo, é um jeito do filho ir, porque o pai e a mãe não gastaram dinheiro no colégio particular para ele entrar numa faculdade particular, porque isso não envolve muito, não, mas tudo bem. Então, assim, é importante tem essa diferença cultural, assim, é berrante, pelo menos na minha experiência como mãe e moradora aqui desse país já há uns 23 anos. Acho que a Natália ia falar, era, Natália? Não? Eu até, voltando no que o Dan tinha falado, era porque ele falou que não ficou claro como que a gente está organizando essa epidemia, né? Então, Denis, falando enquanto empresa, né, o que aconteceu foi o seguinte, esse projeto piloto que foi feito com essa jogadora, que veio para o Brasil, ele veio de como conheceu essa menina? Essa menina apareceu num camp. A Tabata observou que ela tinha potencial para ser uma jogadora profissional, porque ela tinha um futebol que seria compatível com uma demanda de um clube brasileiro, e ela, através dos contatos dela, abriu uma vivência para essa menina aqui no Brasil. Tá? Isso é um projeto piloto. A gente não fez disso um projeto a gente não colocou a escalabilidade, né, na questão, a gente testou. A gente testou também um outro projeto piloto com um rapaz, em que ele veio também para fazer uma vivência de clube aqui, porém diferente, porque a qualidade técnica desse rapaz era inferior à qualidade técnica dos jogadores brasileiros. O nosso camp, o camp era da empresa antiga da Tabata. Antes de fazer o rebranding, a gente teve esse camp. De universidade, não. A gente não está nesse nicho. Os camps, eles acabaram sendo... você já perguntou da idade também, né? Esse camp foi até 17 anos, né, Tal? Se eu não estou enganado. 17, 18 anos. Na verdade, quando eu era adolescente, estava anterior à universidade. Mas realmente não é uma questão... Para os Estados Unidos, isso, como a Tabata disse, já é um mercado saturado essa questão das bolsas e tudo mais. O que tem de pain point, que, inclusive, outra coisa que apareceu na fala dela, que é uma questão para a gente, é como que as jogadoras, mulheres que não recebem, não vão ficar milionárias jogando futebol, né? Tipo, ninguém vai virar Neymar, infelizmente, mas como que essa mulher, ela consegue se profissionalizar, ter uma vida relativamente estável, em primeiro lugar, para garantir o básico, mas em segundo lugar também para não ficar totalmente afastada do mercado de trabalho, né? Porque em algum momento ela vai voltar para esse mercado de trabalho. Então, esse é um pain point que a gente identificou também. Nesse mérito aí dessa questão, o que vocês observam, que eu lembro que a Tabata, acho que foi a Tabata e a Natália, né? Que vocês tinham conversado comigo sobre um primeiro projeto de vocês, sobre justamente o que vem depois, né? Ou seja, como que esse esporte está contribuindo para a profissionalização dessa pessoa, para a construção, né, da integridade dela, né, construção de valores e construção de ser humano, né? Como que você vê, eu não sei há quanto tempo, Tabata, que você está com esse negócio aí nos Estados Unidos, mas das pessoas que você conseguiu observar, e aí vem da tua observação, né? As pessoas que eu não sei, eu acho que foram meninos e meninas, né? Hoje, como elas estão
como que você enxerga a maioria dessas pessoas? Eu sei que vai ter diversas pessoas que estão em diversas posições diferentes, mas estão na universidade, conseguiram empregos, não sei se você chega a ter conhecimento do paradeiro, digamos assim, dessas pessoas, desses jovens que estiveram com você. Você vê alguma diferença sobre esse paradeiro, entre aspas, futuro, ou seja, o futuro desses atletas nos Estados Unidos e o que você verifica dos seus amigos, por exemplo, né, daqui do Brasil? Então, se você falar assim dos atletas que eu tive contato que estão entrando, estão se inserindo agora no mercado, na universidade, digamos assim, não tem muita saída para ele se tornar um profissional do futebol, né? Porque, enfim, o masculino não tem, é um outro âmbito, é muito diferente do Brasil. O MLS, digamos assim, o de maior porte aqui é muito diferente da do Brasil. Já o feminino é muito restrito também por ser, né, 9 times, enfim, muito mais difícil. Também uma representação de valor salarial, como a Nath estava levantando, está melhorando, né? Mas ainda assim, em comparação, é baixíssimo para um atleta desse porte, se você fosse escalonar, né, se você colocar nesse ponto. De paradeiro, assim, de exemplos do que eu posso observar de atletas, amigas minhas que vieram e se formaram aqui, ele fica um pouco perdido nessa escala entre virar profissional, e aí você tem que largar o futebol, né, largar a parte esportiva, e a parte de realmente ter engajado para um clube. Teve muitos atletas brasileiros que hoje jogam, que vieram aqui, fizeram uma passagem aqui, voltaram para o Brasil já engajado em clubes, mas o futebol feminino ainda é uma outra. São duas figuras, né? Não dá muito para você comparar. A mulher, ela consegue se reintegrar com mais facilidade. Não a mulher americana, porque a vazão é menor, muito menor. Mas a mulher brasileira, se ela quiser voltar e se inserir, como muitos voltaram e se inseriram no futebol profissional no Brasil, sim. Pensando em carreira, muitas fizeram. Se ela tinha muito foco de voltar de ser atleta, ela fez por fazer, de uma certa forma, a faculdade, entendeu? Então, até essa vivência como atleta, pensando na atleta brasileira, eu cheguei aqui com uma ideia de, nossa, eu vou jogar o melhor futebol do mundo, eu vou viver para isso, né? Só que aí você chega aqui, você tem uma carga intensa de estudo, porque a americana que saiu, é a primeira vez que ela sai de casa, então já tem um grande choque ali. A primeira vez que ela sai de casa, ela é literalmente jogada dentro de uma universidade. Ela tem que. É muito rígida a universidade, assim, para bem de um sistema de ensino, se compara com outro, é muito diferente. Então, como é que você tem você maneja todos esses elementos de ser atleta e ser profissional? Quando que você escolhe? Quando que você. Não é simples, não é uma pergunta simples de responder. Obrigada, Tabata. Eu vou segurar uma outra pergunta, porque o Denis, ele quer fazer uma pergunta aí. Pode fazer, Denis. Ele perguntou o que vocês têm incentivado. Você quer fazer, Denis? Pronto, só contextualizar aí a minha pergunta. Meninas, eu vou ser bem sincero aqui, eu trabalho com um monte de profissional de educação física, né? Todos eles, na infância, tinham o sonho de ser jogador de futebol profissional. E isso acho que o que mais eles falam nas rodas de conversa entre a gente. O quão é difícil realmente se tornar um profissional. Se aqui no Brasil tá difícil, que é um mercado gigantesco, imagine aí nos Estados Unidos, que é, como você falou, eu não sabia, obrigado até pela informação, são 9 times, é muito pouco. É ridiculamente pouco mesmo. E assim, eu queria mais era saber o que vocês já têm até, se vocês quiserem falar, planejado, tem feito, sobre esse incentivo. Porque há um tipo de, como é que eu posso dizer, folclore, alguma coisa assim de jargão antigo que diz assim, o jogador de futebol, quando não consegue ser profissional de futebol, ele vira professor de futebol. E isso até os meninos zoam um com o outro e tal, aqui entre a gente, né, que cearense é muito piadista, então vai sempre nessas brincadeiras, né. Mas, assim, eu queria saber, vocês fazem algum tipo de incentivo, já que vocês estão... Eu acho muito top essa ideia do pós. Você está pensando no futebol, mas você tem que pensar mais além, porque imprevistos acontecem, a pessoa pode se machucar e tal, tem várias coisas que eu acho que vem nesse ano. É mais ou menos isso, só para contextualizar mesmo a pergunta. Obrigado. Obrigada, Denis. Antes da Tabata responder, são 5h57, né? Aí vamos lá. Tabata, você
tem compromisso, a gente encerra agora às 6 horas. Não, posso Podemos continuar. seguir? Então tá, então, como hoje eu também vou poder ter esse tempinho, a gente vai aqui, enquanto a Tabata tiver esse tempo aí à disposição, Natália, Ana, estaremos aqui, tá bom? Obrigada. Perfeito. Obrigada, até, pessoal, por continuar, né? Respondendo um pouco dessa sua pergunta, uma das nossas preocupações, inclusive voltado para o empoderamento da mulher, do feminino, do futebol, desenvolvimento, etc., é dar vazão para essa ex-atleta, né, que gostaria, que nem, na verdade, não entendeu que ela poderia usar esse potencial como treinadora. Já no masculino, isso é um pouco não deu certo aqui, eu vou para cá, né? Eu acabo. E ele traz muito valor, traz muito valor. É imprescindível você a bagagem que um ex-atleta formado como profissional, ele vai trabalhar ali como um formador de um novo atleta, né? Vem de uma bagagem muito rica. Isso é um dos grandes diferenciais aqui, até como a Nath citou, você tem a informalização, né? Porque você tem pais, às vezes, sendo coach de futebol nas primeiras infâncias, a Ana vai poder falar isso também com bastante com bastante particularidade, né? Você tem jogadores de basquete que vão lá e vão dar treino de futebol. O brasileiro, de uma certa forma, ele não tem noção da vantagem que ele tem em relação a isso. Felizmente, esses profissionais de educação física que queriam ser futebol, amantes do futebol, que estudam, que vivenciaram, estão lá atuando. Agora, no feminino, isso já é bem desvalorizado, porque você não tem muitas meninas e você também não tem o valor para ser profissional. Para você provar que você é uma boa treinadora, nossa, é um pouco mais complicado. Então, essa é uma das coisas que a gente também quer trabalhar como empresa e como marca, reforçar a mulher atleta como treinadora, como árbitra, como dirigente, e as formas de incentivar e ajudar ela a se posicionar. Por isso que a importância, para mim, como empresa, é dar valor para essa atleta brasileira e mostrar o que ela pode trazer como treinadora de valor aqui para o americano, porque eles idolatram a mulher treinadora também, né? Engraçado também, outro ponto diferente no Brasil, desvalor, e aqui super valorizado. Tá, então outra pergunta. E aí, aproveitando que você, né, já foi atleta aqui também, qual a diferença entre o contrato da atleta aqui no Brasil, como é feito o contrato da atleta com o clube, e aí nos Estados Unidos? Como é feito o contrato? Repete, desculpa. Como que é feito o contrato entre o clube e a atleta aqui no Brasil, pela sua experiência e pelas informações que você tem, o contrato da atleta em que os direitos federativos estão com o clube e ela está jogando para o clube, né? Da atleta Ou seja, profissional? ela é funcionária do clube, né? Poxa, até... Como é esse contrato aí? E aí, porque aí eu vou para os estudos, né? Como que eu vou registrar esse atleta? Será que ela está lá no ativo intangível? Não está? Enfim, mas isso aí eu sei que não está ainda, mas eu quero primeiro saber como funciona o contrato, né? A gente tem que, aqui no Brasil, pelo menos a informação que eu tenho, é que a maioria dos clubes, mesmo da Série A, né, ainda são bolsas, ainda são contratos com clubes amadores, e esses clubes amadores é que, na verdade, os clubes profissionais só dão a camisa, enfim, essa é a informação que eu tenho. Eu queria ouvir de você, o que você conhece, né, e qual a sua experiência com relação a isso, a contratação das jogadoras, das atletas aqui no Brasil, e como que é feito isso nos Estados Unidos, dos clubes que você tem conhecimento? Poxa, olha só, no Brasil, um pouco difícil dizer, né? Porque contrato, bem difícil, né? Ser uma trabalhadora profissional do futebol contratada pelo clube, difícil. Se tiver agora, talvez Corinthians, talvez Santos, você vai conseguir, a gente já discutiu um pouco desses dados que realmente enfim, não existe. Existe uma contratação, às vezes, verbal ali, existe uma informalização, uma informalidade para esse atleta, sem muito respaldo. Tanto é que na pandemia agora o que está acontecendo? Está tendo, são atletas dispensadas, são clubes sendo quebrados e desmanchados por conta de... Mesmo supostamente vindo uma verba da federação, que é onde o clube não tem que interferir no valor dele, e só que não chega. Por que será que não chega? E assim, de certa forma, uma certa inocência achar que vai chegar. Nunca chegou, como vai chegar agora? Entendeu? Então, se você não tiver uma fiscalização ali, não vai existir, não vai chegar para o atleta, não vai chegar para quem precisa, entendeu? Já que nos Estados Unidos, acredito que agora vai mudar mais por conta dessa briga do próprio time falando sobre qual é
da igualdade salarial, existem as questões dos patrocínios, ainda quem toma conta da liga profissional feminina tem uma relação com a federação e com a CONCACAF, então ali já está um pouco mais, digamos, estruturado. E se você olhar de cima para baixo, isso vai vir com mais força, isso vai vir com mais critério. A FIFPro, né, Nath, que a gente observou alguns relatórios. FIFPro. Que a gente observou, fez uma pesquisa bem interessante, e ela, inclusive, agora, fechou uma parceria junto com a própria FIFA, onde ela vai investigar esse $1 bilhão, né, que seria distribuído para o feminino. Então, as coisas começam a ser amarradas de uma forma mais própria, e aí você começa a entender esses valores. Então, e é por isso que a gente estava conversando muito naquela época, e essa conversa vai ser continuada. Entender como que essa atleta vai ser um valor, e qual vai ser o contrato, qual vai ser a segurança, qual é a perspectiva dela como profissional. Não é um mercado simples, não é uma resposta simples. É algo que ainda está em transação. Eu entrevistei há um tempo atrás, quando eu estava nesse processo de abrir empresa, eu entrevistei uma... Obrigada, Vanessa. Eu entrevistei uma ex-atleta profissional. Se eu não me engano, ela chegou até para a seleção e tal. E um dia, aí ela, na entrevista, ela me falou que ganhava $18 mil. Eu, $18 mil quando? Anuais. Eu, o quê? Como assim $18 mil anuais? Porque é um valor muito baixo para o ano, se você dividir isso em meses, por mais que elas eram contratadas para trabalhar... Desculpa. Mais que elas eram contratadas para trabalhar, jogar, né, durante, sei lá, 4 meses, 5 meses, que fosse 6 meses, 8 meses, não importa. É um valor muito pequeno, Ana. Qual que é o valor médio para se viver na Califórnia? Não bate, entendeu? A conta não fecha. É muito amor mesmo, né? Só para responder, para alguém morar na Califórnia, eu não tenho muita certeza não, mas na Bay Area, que é onde eu e a Tabata moramos, para ser o mínimo $80 mil ao ano. Entendeu? Então não é simples, não dá para ser. Por isso também que quando a menina de um grande potencial entra numa faculdade de renome, como essas faculdades grandes, ela vai ser um profissional X da faculdade Y. Entende? O mercado está muito desajustado, por isso que tem que realmente que vir um plano de ação, um plano para valorizar e concretizar essa marca de times de futebol feminino, com produtos e serviços, e essas atletas serem valorizadas também, entende? É um cenário bem amplo e bem complexo. O que a gente tem visto... Pode falar, desculpa. O que a gente tem visto é que não é tão simples assim, viu, Ana? Não é o contrato que garante a profissionalização do atleta. Porque você tem, por exemplo, o caso da La Liga, na Espanha. Se você pesquisar o que está acontecendo agora lá, que foi o suspenso do campeonato, todas as jogadoras tinham contrato. Isso não significa que elas são profissionais. O futebol feminino é considerado amador. Então, por mais que elas sejam tratadas como profissionais, elas não são uma categoria profissional. Então, a gente aposta, a Tabata fala muito disso, né? Dessas pressões de mercado, que é uma força que vai elevar o nível, né, desse mercado, e as pressões institucionais, como essas que a gente tem acompanhado da FIFA, e de né, indo atrás dessas formalidades, porque a gente sabe muito bem que, na prática, a teoria é outra, né? O brasileiro, ele tem 1 milhão de regras, né? Mas quem é que as segue na prática, né? E para vários setores isso. Dentro do futebol, eu não sabia, e foi pesquisando que eu fiquei sabendo que a informalidade é um problema também no futebol masculino. Eu achava que isso era um problema do cenário do futebol feminino, era uma novidade. Mas pesquisando números ao redor do mundo, você começa a observar, olha, a informalidade é um problema também no futebol masculino. Então, não necessariamente é o contrato que garante qualquer coisa. O contrato é só uma folha de papel assinada, né? Se você não tem estruturas que suportam isso, seja o direito desse atleta recorrer, ou de pagar um advogado, ter um suporte jurídico por detrás, e esse caminho ser fácil, e alguém ouvir e fazer alguma coisa a respeito disso, também é só um papel. Sim, sem dúvida. A informalidade, na verdade, em todas as profissões, né? Então, assim, no futebol não seria diferente, principalmente no feminino, né? Em que a gente passou tanto tempo, enfim. Mas a pergunta no sentido do contrato é justamente para ter um indicativo de, sim, a gente tem pelo menos algum instrumento, né? Enfim, mas
já era o que eu esperava, assim, ouvir da Tabata. A minha questão é porque, assim, a gente escuta muito falar sobre clubes grandes, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, o Orlando City, né? Orlando City. Como que é, você sabe como que é feito, assim, a contratação das atletas? As atletas são, de fato, vinculadas ao clube? Ou são algumas e outras não? Poxa, essa pergunta mais a fundo eu não vou saber te falar. Pelas informações que eu tenho, por ter, né, trabalhado com o US Soccer na parte de, enfim, ter contato com pessoas, aí é mais um clube dessa estrutura, né? Na verdade, todos os clubes, eles têm que se proteger, pelo menos contratualmente, nesse sentido, que é o lógico, né? Porque pela janela, pela exposição. Mas, possivelmente, esses contratos são de seasons, né? De Temporadas. temporadas, exatamente. Exatamente. Mas não há nenhuma prestação de contas não, né, Tabata? Dos clubes. Eu acho difícil ter essa proteção, porque se quem toma conta dessa organização é o US Soccer, né? Aí seria que, de uma certa forma, cobrar o US Soccer. O US Soccer, como é que tá essa E aqui prestação no de serviço, prestação de Brasil, contas? os clubes, eles prestam contas, entregam as demonstrações também para as federações estaduais, ou seja, a gente consegue encontrar as demonstrações dos clubes no próprio site do clube e também consegue encontrar no site das federações, que cada federação, por exemplo, a Federação Paulista, tem as demonstrações de todos os clubes de São Paulo. Federação Cearense, as demonstrações de todos os Estados Não é Unidos. assim, se é um clube da 501C, que é tipo a categoria de uma non-profit específica, tem dentro da regra dessa non-profit que ela precisa fazer uma prestação de contas parecida com o que a gente tem aqui no Brasil. Mas esses clubes grandes não são dessa categoria de empresa. Que na verdade, são non-profits, né? Na verdade, a gente teria que fazer uma pesquisa um pouco bem específica, talvez para o feminino, porque a MLS é uma coisa, por mais que às vezes você tenha clubes similares e tal, né? Orlando City com o outro, com o Pride, né? São coisas completamente diferentes, não necessariamente elas se comunicam. Tem poucos times, acho que o Torrens, enfim, é um outro cenário, é uma outra forma de investigação, digamos, financeira para conseguir analisar esses dados, porque uma passa por uma instituição, passa por um controle privado, que é a MLS, por exemplo, e a outra não tem essa relação com a federação, mas não tem estaduais, você não tem estados. Para esse nível, você não tem. Você tem uma organização também muito diferente, muito diferenciada para as categorias antes da universidade, né, para os IUFs, né, onde você tem, sim, esses clubes, bem como a Nath falou, que são essas non-profit, que, na verdade, ela simplesmente presta contas de fiscal, de quanto ela teve de balanço, enfim, você vai saber dizer melhor esses números aí, mas que, na verdade, ela só tem que dizer que ela não pode ter tido lucro se não for reinvestido na própria empresa. Enfim. Você lembra que eu te falei uma vez, Ana, que é um saco procurar dados dos Estados Unidos, que é tudo privado? Os dados são pagos? Uhum. Então, tem uma outra questão que é muito específica do que está sendo debatido hoje, desse ambiente institucional do esporte, é que os professores dessa área estão fazendo... A gente viu isso, eu estou falando isso porque eu vi ontem uma live de professor universitário dentro da área do esporte com aquela puta bagagem, gente que trabalhou na Copa do Mundo e tal. Esse pessoal estava falando o seguinte, cara, a gente não tem um ministro do esporte, a gente não tem um ministro que tome conta do futebol, da parte juvenil do futebol. Então, ele falando, olha, essa instituição, que é privada, que domina esse setor, como é que fica a conexão com as políticas públicas, entendeu? Essa mistura do privado e do público segue uma lógica muito, muito, muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Se duvidar no mundo, né? Aí já não sei dizer, né? Não tenho dado do mundo inteiro. Então, na opinião de vocês, não há uma estrutura de futebol feminino desenvolvida nos Estados Unidos. Há resultados do futebol feminino, mas não há uma estrutura de futebol feminino. É isso ou... Pô, difícil dizer, porque assim, a estrutura do IUF é uma coisa, a estrutura profissional é outra, entendeu? Agora, se elas são ideais ou não, aí fica bem a critério de quem está analisando. Agora, como é que a prestação de conta mesmo que a Nath falou, as normas e regras, se partem de instituições profits ou não profits, né, de organizações profits ou não profits, quem que dita as regras? Quem que pode, de uma certa forma... Você tem muito nos IUFs, você tem muitas associações dos pais. Os pais têm uma potência bem forte ali.
Então ele bate o pé e fala, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, eles normalmente interferem, né? Mas fora isso, porque foi organicamente elas foram se desenvolvendo, entendeu? O esporte não era natural do país, não houve, e assim, o país também tem uma outra visão econômica para isso, né? Ele vê o esporte com outra vertente, enfim, são mercados completamente diferentes. Tem que ser muito analítico para conseguir entender e respirar dentro desse ambiente, mas quando você observa essa formatização do desenvolvimento do futebol, ele teve muita influência dos pais, e ali cresceu de uma forma, se você analisar a indústria, quanto a indústria do youth movimenta, entendeu? Qual a estrutura diferencial de uma MLS, que é o profissional, masculino? Aí você compara com o feminino, por que um aconteceu? Por que um existe continuamente durante anos e o outro não? São muitas perguntas e muitas análises que você tem que fazer para entender esse mercado de futebol americano. Show. Natália, você quer comentar, não? Não sei, eu acho que eu me perdi já. Qualquer coisa que eu pensei já foi. Mas o bate-papo de vocês me leva... porque a gente vai pelo... Como eu não tenho essa vivência, né? Eu vou pelo que os estudos apontam, né? Pelo que são relatados nos artigos, enfim. E a visão é diferente, assim. Eu tinha uma visão de que, de fato, se tinha um desenvolvimento nos Estados Unidos. Mas aí o que é desenvolvimento? Vai naquela pergunta, né? Do construto. O que é desenvolvimento para você, né? O que é estrutura de futebol para você? Eu acho muito positiva essa questão do plano educacional, né? Óbvio que se a gente falar dessa coisa da linha histórica, né? Brasil proibido, aqui se colocou uma regra. Né? Tipo assim, o fato de você ter o futebol já desde a base escolar e tudo mais, eu acho que isso é positivo, cara. Agora, a partir do momento que tem esse gargalo dentro do sistema, da vazão para o profissional atleta, e talvez a gente tenha um problema. Talvez seja algo que, pelo basquete, a gente consiga resolver dentro dos Estados Unidos, né? Quem está atuando, quem quiser a popularização do esporte, porque tem essa questão cultural. No Brasil, o futebol, ele é um esporte extremamente popular. Nos Estados Unidos, ele é um esporte elitista, como a Ana estava ilustrando, quanto é que custa exatamente você deixar o seu filho para seguir esse caminho, né? Então, tem esses aspectos culturais que ajudam ou atrapalham. Agora, se você pegar e falar, vamos fazer do futebol o novo basquete nos Estados Unidos, eu tenho certeza que milhares de soluções vão aparecer para o mercado, para essa saturação do profissional do futebol no mercado americano, entendeu? Mas aí são decisões, né? Muito diferente, como ela colocou realmente. Eu fico me perguntando, como a Tabata colocou, né? O que será que pode se desenvolver? Porque aí voltando para aquela questão da inovação, que é o propósito da Joga Brasil, né? Que é a inovação. A inovação, claro, desde a parte técnica, que é a sua especialidade, mas a inovação também em termos de gestão, né? Qual o propósito? Total. Né? Isso é uma briga... É essa grande dificuldade que eu sinto, né? Porque a logística, a lógica para eles é completamente diferente do que a nossa. Até a própria Ana, que viveu uma coisa, quando ela veio aqui e viu o filho dela inserido numa loja de um contexto completamente diferente, você fica agoniado, né? Você fica... Não que uma coisa seja melhor do que a outra, mas é você abrir a mentalidade para inserir novas propostas, entende? E eu acho que a Ana colocou foi salutar aqui na nossa discussão, porque faz a gente perceber, pelo menos o Denis, eu acredito que a gente não tem essa vivência aí, de olhar para a realidade aí nos Estados Unidos de outra maneira, né? Ela falou com relação aos investimentos que o pai e a mãe não investem agora no momento, em vez de usar o dinheiro e investir na escola de qualidade para o filho agora, porque vai dar condições para ele passar em uma boa universidade pública. Ele, em vez de gastar esse dinheiro nos Estados Unidos, é o inverso, né? Ele tem a escola pública, que é de qualidade, né, em todo o seu colegial e por aí vai, e os pais guardam dinheiro, né, quem pode, né, ou para pagar uma universidade boa, ou porque é muito, muito caro, é mais fácil para eles investir esse dinheiro na adolescência, né, na juventude, investir esse dinheiro em algum esporte, porque é mais fácil ele conseguir uma bolsa, enfim. Né, e essa mudança aí cultural, ela também, como a Natália colocou,
é muito diferente a estrutura dos dois, não tem como a gente comparar, né? E às vezes esses termos, assim, do que é estrutura de futebol, para a gente aqui, a gente tem uma vivência de o que é uma estrutura de futebol, né? Então, me agregou muito, então, muito obrigada aí pela discussão de vocês, assim. Imagina, até para a tese também, tá? Até para a tese. Deixa eu só falar aqui um negócio. Meninas, agradeço demais a conversa, viu? Acho que é bem o que a Bia falou aí, eu chamo de Bia, viu? Eu acho que é bem o que ela falou. Para mim, eu não tinha nenhuma noção do impacto cultural que tem o futebol aqui, que não é o mesmo impacto nos Estados Unidos. Rapaz, a Kailine até colocou aqui no chat, é muito diferente mesmo, muito. Eu até me perdi em muita coisa que vocês falaram, porque é realmente uma ideia totalmente diferente, porque o que eu vejo são famílias, aqui no Brasil, né, pelo menos na empresa que eu trabalho, famílias apaixonadas pelo esporte, são pais, mães, empresários que saem das empresas e vão correndo para a escolinha para ver o filho jogando, para tentar pegar numa bola. É uma paixão muito grande. Acaba se tornando até emotivo você falar do futebol. Eu vejo, às vezes, pais falando de futebol, quase chorando de tanta alegria pelo futebol. Eu gerenciava, né, a empresa, então eu acabava que tinha muito contato com os clientes. Por exemplo, eu tinha uma equipe de racha, fazia rachas em meio, joguinho amistoso, era só de meninas, só de moças, né? Elas eram uma paixão, assim, e eu ficava alegre por ver elas, porque praticamente era o único time de mulher que eu conhecia, né? E também a paixão que elas demonstravam, eu ficava assim, cara, realmente o futebol tá em tudo que é canto, mulher, todo tipo de aspecto, né? E ver isso nos Estados Unidos não acontecendo, para mim, é muito estranho. E até agradeço pelo o que vocês trouxeram aí, porque até norteia o que eu quero fazer de pesquisa nessa área, entendeu? Até norteia o ramo até de comentário dentro da empresa também, facilita até para mim gerenciar a empresa, você consegue nortear os caminhos direitinho. Até agradeço também por isso, tá certo? Obrigado, meninas. Imagina, obrigada a vocês. Literalmente, eu tive grandes choques culturais. E com a Natália mesmo, cada vez que a gente vai mais a fundo, entende mais e busca as histórias, né? A história para entender o hoje. E aí você fala, não, mas no Brasil é assim, no Brasil, sabe, você briga um pouquinho, né? Você tem né, esse primeiro impulso, mas hoje, e até mesmo por tentar entender o mercado e como empresa, a gente analisa e discute, né, essas ideias. E o feedback de vocês também é muito importante, porque reforça mais o que se depender, às vezes acaba perdendo por estar vivendo essa cultura, né? É a cultura que eu estou inserida hoje. Eu vou confessar que eu fiquei assim, em muitos casos aí que vocês estavam, eu tava assim, ó, não, mas tá errado, não é pra ser assim, não, tá errado. É isso que eu ia falar. Não funciona dessa forma, não, viu? Tá errado aí. Essa parte das instituições deles, Iana, tipo, essa parte das instituições, de como que um presta conta pro outro, como é que meu, a quantidade de instituições que você tem nos Estados Unidos trabalhando com futebol, pelo país, é de deixar qualquer um maluco. E me deixa louca. Eu falo, como é que pode ser tão bagunçado um negócio desse? É de espantar, né? Porque a gente tem uma outra ideia do que é Estados Unidos, né? Por ser desenvolvido, por ser, né? A gente imagina que é uma outra realidade, completamente diferente. Aí a Ana pode, como ela trabalha em uma empresa aqui, ela tá ali com certeza só olhando de rabo de olho, porque aí é outra live, entendeu? É outra live, a outra processo, enfim, é muito diferente. Seriam mais ou menos mais umas 4 horas, e isso sem o Denis perguntar nada, hein, Denis? Vamos organizar então essa live, Ana. Até peço desculpa, é muita coisa mesmo que eu... Não peça desculpas, não. Eu estou brincando justamente para falar que escutamos você e eu
sei que eu posso falar pela Tabata, talvez até pela Nath, é ótimo, porque é um jeito até, não só da Tabata, vocês saberem mais sobre né, o que a Tabata e a Nath fazem, né, e eu fico aqui de lado dando umas cutucadas, mas eu acho que é legal, porque uma das coisas que eu gosto de fazer, Denis, e eu estava brincando, não é para falar que você fala muito, não, muito pelo contrário, é para chamar a atenção que a gente gostou que você perguntou, porque quanto mais se pergunta, mais a gente pode falar. E eu acho que isso é muito importante. Óbvio que aqui eu falo o que eu vejo aqui onde eu moro, a Tabata onde ela mora e onde ela já morou e já jogou, mas no fundo, é aquele negócio, do mesmo jeito que o Brasil não é um país só, tem as suas nuances diferentes, é a mesma coisa com os Estados Unidos. Mas quando me falam assim, nossa, você mora no Vale do Silício, que é onde tudo acontece, aí você vê umas coisas assim que acontecem que eu olho e falo, nossa, na cidade onde eu nasci, que tem 300 mil pessoas, a gente já era melhor, entendeu? Então, assim, é um jeito da gente falar, passar para vocês, pelo menos na minha concepção, eu uso esse tipo de conversa, não para falar mal dos Estados Unidos, mas para repartir certas coisas que as pessoas não veem quando elas não moram. Entendeu? E aí tem aquela concepção que é tudo certinho, que é tudo perfeito, entendeu? E não é que é ruim, que é bom, não é isso. Então vamos pegar assim, ó, então tá bom, a gente tem coisa melhor, a gente tem coisa pior, lá é como funciona, aqui é como funciona, igual a Tabata, eu acho que faz muito bem, o que é bom, o que é ruim dos dois lados, e tenta ajudar a aprimorar, né? Então, não se preocupa, não. Suas perguntas foram super interessantes. Pode perguntar, sim. Ainda mais quando não for eu que tiver que responder. Vai fazer um ano já que eu aprendi muito com a Tabata e a Natália. A gente aprende com você, Ana. Eu sou muito grata por tê-la conhecido e presencialmente só conheço a Natália. Fisicamente eu só conheço a Natália, né? Mas através da Lara, que está aqui, eu tive a grata oportunidade de conhecer e mudou muito assim, a minha visão do que eu tinha sobre o futebol, né? Então, eu agradeço muito a vocês. Vou deixar aqui quem quiser dar uma mensagem final aqui, fique à vontade. Deixa eu falar aqui bem rapidinho. De novo, né? Falar de novo. Bia, nessa questão aí de conhecer, vamos marcar aí nosso grupo de estudo para fazer lá, entendeu? Junta todo mundo o dinheiro e vai para fazer a reunião lá, entendeu? Para todo mundo se conhecer. Marcar presença no camp da Tabata. Só para concluir, muito obrigado, viu, pessoal? Obrigada, Denis. Obrigada pela presença de todo mundo. Ana aí, né, por compartilhar também aqui com a gente, a Natália e a Tabata, que nos emprestaram esse tempo para ficar respondendo as nossas perguntas, nossas curiosidades, e contribuir muito com a gente, com nossos estudos, né? E aí eu falo do Denis, que está querendo desenvolver estudo nessa área, e também com o que eu estou estudando, né? Muito obrigada. Obrigada, Karine, também pela presença. Obrigada mesmo, todo mundo. Só foi possível porque vocês... Saudade, Lara. Só foi possível porque vocês né, deram esse espaço e trouxeram esses temas que pra gente parece óbvio, mas não é nada, né? Enfim, mostrar, ter um pouquinho dessa visão, compartilhar, é uma das desconstruções construtivas, né? Que acabam acontecendo. Perfeito. Obrigada, meninas. Eu vou encerrar, então, a gravação. E aí, quem quiser, fica por aqui. Beijo.